Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, eu Opina aqui para trazer um vídeo para vocês. Vou estar falando aqui sobre o caso Miguel. O caso, muita gente não conhece este caso, mas foi um caso muito midiático, um caso que eu posso até dizer torturou o Brasil em peso. Por que você usou essa palavra? Porque foi assim que o Miguel foi morto, infelizmente, torturado. A dor que essa criança passou, todos nós passamos. A dor que Miguel passou, eu e você passamos, né? Ao saber que nesta terra existem pessoas tão monstras, pessoas maléficas, a ponto de fazer uma maldade sem tamanho. O caso Miguel foi o caso que mais chocou o Brasil. Eu acho que ficou na história e é como a promotora de justiça falou, esse caso tem que ser estudado. Porque foi um caso muito chocante, porque veio da própria genitora. Essa que vocês estão vendo, que tinha tudo para amar, para proteger, para cuidar. Ela deu início, que eu digo que ela deu início, porque foi ela que gerou, né? Que foi a genitora, a história do Miguel. Mas ela contribuiu para que a história do Miguel tivesse um final terrível. Essa mãe era conivente e ajudava a torturar o pequeno Miguel. Com uma namorada que se tornou sua companheira, eram as duas juntas que torturavam o Miguel. Mas o que elas faziam de tão grave, Opina? Choquem vocês, para quem não conhece ainda o caso. Esta mãe, juntamente com a madrasta, mantinha Miguel trancado em uma parte do guarda-roupa. A gente sabe que o guarda-roupa tem várias partes, e existe aquela parte ali, né, de um roupeiro, onde não era usado para roupas, porém era usado para uma criança se manter ali em pé e amarrado. É triste? É. E essa que vocês estão vendo aí é uma monstra. É uma monstra sem tamanho. E hoje esse caso mexeu comigo porque teve o julgamento dessas monstras. E não esperávamos menos, né, do que mais de 50 anos de reclusão. Porém, numa legislação falha e incerta, a gente torce e ora a Deus para que essas monstras paguem, né, pelos 50 anos e que não tenha recurso, porque se eu não me engano, parece que ainda terá recurso para recorrerem. É triste, é nossa lei, mas infelizmente quem perdeu nessa história foi o pequeno Miguel. Analise essa foto, aí o Miguel já estava debilitado. Miguel, ele ficava sem comer, porque as monstras deixavam essa criança sem comer o dia todo por vários dias. Ele era tão judiado que certo dia a madrasta gravou um vídeo, e está na minha comunidade esse vídeo, se vocês puderem dar uma olhadinha lá, é forte demais, só para quem tem, porque eu juro que eu confesso não olhar mais, porque toda vez que eu olho, eu fico doente, porque não é fácil. A gente vê uma criança sofrer daquela forma e não poder defendê-lo, não poder estar lá para abraçar. Quando eu vi essas monstras no tribunal, né, no julgamento, que durou, se eu não me engano, muitas horas aí, e se eu não me engano, mais de um dia, e quando eu vi essas monstras no tribunal, sem ressentimento nenhum, a mãe fingindo uma cena terrível, né, de arrependimento que não existe. Essa monstra aí, que é a companheira, que ajudava a torturar o Miguel, que tinha o Miguel como um empecilho no relacionamento das duas, hoje eu vejo ela, eu digo para vocês que eu fiquei mais triste ainda. Por quê? Porque hoje eu vejo que a mãe está bem, está alimentada, a madrasta está bem, está forte, está robusta, está comendo bem nas minhas costas e nas suas costas na cadeia, sendo resguardada, né, para que nenhum mal aconteça a essas monstras. Castigo nenhum elas têm. Elas não sabem um pingo do que Miguel passou. Elas não sabem nada do que Miguel passou. Elas só fizeram com a criança. Mas elas não estão passando isso. Elas estão comendo 3 vezes ao dia nas minhas costas e nas suas costas, né? E é revoltante isso. Porque por mais que a justiça tenha sido feita pelo pequeno Miguel, eu vejo essas pessoas normais, bem, me dá uma certa repulsa. Porque não me digam
que a gente deseja o bem para quem faz o mal a um ser tão lindo e tão inocente como Miguel. Não me digam, não me digam. Eu não consigo desejar o bem para essas monstras, sendo que ela mantia. Essa criança fazia necessidade, gente, nas calças, dentro de um guarda-roupa, e assim mesmo tinha que limpar tudo o que fazia. Mas por que ele fazia? Porque ele era obrigado, porque ele estava amarrado sem nem poder ir no banheiro. E no vídeo, a própria criança relata. Quando a bruxa da madrasta diz: por que você faz esse charminho? E ele, pressionado psicologicamente, ele diz: porque eu quero chamar a atenção, já sem força de falar, né? E eu quero que quando eu fizer, eu quero notar, chamar a atenção da minha mãe. Lógico que aquele menino estava sendo pressionado a falar. Aquele menino, essa criança, o Miguel, ele era obrigado a escrever no papel que não prestava. Gente, Deus levou essa criança, permitiu não, a monstruosidade dessas pessoas, mas Deus guardou essa criança, porque se essa criança fosse viver com esses traumas todos, essa criança ia viver com um estrago terrível psicológico, causado por duas bandidas, por duas miseráveis, que eu quero que apodreça e desejo tudo de ruim para essa mulher, porque o que elas fizeram com o Miguel não se faz. Não se faz com ninguém. Outra coisa, Miguel era trancado em um quartinho no banheiro, né? Um cantinho de luz que tinha lá, né? No frio, no tempo frio, né? Então, Miguel ali era pressionado a dizer que não prestava, que era ladrão, que nunca vai prestar para ninguém. Você imagina uma criança passar por tudo isso? E a esperança, Miguel morreu com a esperança de que a monstra da sua mãe se cansasse de fazer as atrocidades com ele. Ele diz em vídeo que quer que a mãe um dia se canse, espera que a mãe um dia se canse e resolva fazer tudo de bom para ele de novo. Imagina o desejo que essa criança não tinha de ser feliz, de ter um abraço, de ter o amor, de ter o carinho. Era tudo que ela queria. Viveu com medo, sem poder chamar a polícia, sem poder gritar. Uma criança inocente. O meu filho partiu quando ele tinha 7 aninhos. 7 aninhos é a idade da pureza, da inocência. Ainda, gente. Então não tem muito o que se questionar. Não existia motivação nenhuma que fizesse alguém fazer uma atrocidade dessa. Eu falo desse menino, do Miguel, porque quando acontece um caso assim, a gente aprende a amar a população. Sabe por que a população ama a Ana Sofia? Porque a gente conheceu a história de Ana Sofia. Com o Miguel não foi diferente. A gente amou, a gente abraçou a causa do Miguel, né? A gente buscou a justiça. Infelizmente, tantos casos vêm que a gente termina deixando aquele caso no canto, porque também sabemos que a justiça ali já tomou conta, né? Tipo, a justiça ali estava para julgar aquela causa. Então, é praticamente um caso solucionado, mas a sentença, a justiça mesmo só sai depois da sentença, né? E esses dias tivemos o prazer, né, de dar ao Miguel a justiça devida. Mais de 50 anos para aquelas monstras. Infelizmente não é como queremos, porque por mim existiria prisão perpétua ou pena de morte. Por mim seria olho por olho, dente por dente, mas infelizmente não tem essa lei e eu não quero ser uma pessoa má de pensar dessa forma, mas quando mexo com as nossas crianças eu não posso pensar diferente. Crianças são um ser que deve a maior proteção, deve ter a maior proteção do mundo. E essa foto aqui que Miguel está aí é a única foto que Miguel tinha, né, até então, após o relacionamento das duas monstras. E praticamente a sociedade não conhecia, não sabia da existência do Miguel, até que essa mãe, ela resolveu tirar o Miguel de fato da existência, tirar o direito do Miguel ir e do Miguel vir, prendendo ali naquele guarda-roupa amarrado com correntes. Nenhum animal, jamais, nenhum animal silvestre a gente não vê preso.
né? Que a gente não consegue domar, a gente não vê presa. Eles têm ali a savana, eles têm ali o campo para eles estarem livres. Você imagina uma criança inocente que foi gerada, que viu mexer, que viu nascer, que é algo mais precioso do mundo. E às vezes eu fico triste, você que me conhece, esse vídeo é um vídeo íntimo para as pessoas que me seguem. E os que vão chegando, vão entender o que eu estou dizendo, né? A maior motivação da vida é uma mãe dar luz, né, a uma criança. E quando acontece uma coisa dessa, a gente fica chocado, porque não é algo da natureza humana. Foi desumano, foi covarde e foi cruel o que fizeram com Miguel. Ele, com medo, não falava nada para ninguém, porque vivia torturado psicologicamente e fisicamente também. Até que, para acabar de vez com a vida do Miguel, a mãe dopou Miguel com remédio, né, de depressão, né, de tarja preta. E ali, o Miguel, no outro dia, não tinha mais vida. E ali elas pegaram o Miguel, achando pouco o que faziam, pegaram o Miguel e colocaram dentro de uma mala. Miguel já pesava 15 quilos, de tanto maltrato, de tanto ficar sem comer. Miguel não podia comer o que as monstras comiam. Miguel não podia usufruir do que as monstras usufruíam. Miguel era apenas o ser isolado, que foi isolado por duas monstruosas pessoas, que eu me pergunto como existe pessoas dessa espécie. Então, achando pouco, quando o Miguel não tinha mais vida, colocaram o Miguel e judiaram, viu? Judiaram, batia a cabeça do Miguel nas paredes, foi coisas terríveis. Quem acompanhou o caso sabe disso. Mas, para finalizar, colocaram o Miguel dentro de uma mala e foram desovar o corpinho do Miguel, jogando ali no rio, sem ao menos dar um enterro digno. Dói, é forte. Eu precisava trazer esse vídeo porque realmente esse vídeo nos traz uma reflexão de como anda a humanidade, né? E o que nossas crianças estão passando, né? Na mão de monstros e monstras dessa espécie. E ali até hoje não se acha o corpo do Miguel. Mas o Miguel, ele teve um descanso, né? Deus recolheu o Miguel, pode ter certeza, né? E hoje ele está em um lugar onde não existe nem dor e nem sofrimento. E o que eu desejo de fato para essa mãe é que elas passem um mínimo, né? Do que Miguel passou. Eu não posso desejar algo de bom para alguém que fez um mal, um ser inocente, que nem para gritar e nem para jogar um copo para se defender não tinha. Não tinha mais força. Sabe o que eu vejo? Sinceramente, isso só aconteceu lá no tempo dos judeus, o quanto os judeus foram torturados. Isso me faz lembrar aquele tempo terrível que os nossos irmãos judeus passaram, né, na Alemanha, no partido da Alemanha nazista. Quem se lembra disso? Então, quando eu vejo um caso desse, me dói na minha alma, sabe? De saber que ainda hoje existem pessoas tão más, pessoas maléficas, e uma mãe não, uma genitora, uma que se diz mãe, porque de mãe ela não teve foi nada. E no julgamento fez o maior cena, o maior espetáculo. Eu só queria que achasse o Miguel. Eu só queria dar um enterro para o Miguel. Sabe qual foi o enterro do Miguel? Ela ter acabado com a vida do Miguel, já fragilizado com doses de medicamento de tarja preta. Eles queriam realmente se livrar do Miguel, elas queriam, né? E a vida seguiu para elas, né? Porque a madrasta já está namorando, já está uma fase boa da sua vida. Uma pessoa dessa tem arrependimento, quando sair, corre o risco da sociedade sofrer as mesmas coisas na mão de uma monstra dessa. Entendeu? Então, infelizmente, essa monstra aí, daqui a pouco vai estar solta. A genitora também vai estar solta, né? Trazendo risco para mais crianças passarem, porque eu não vejo mudança na cara dessa mulher, eu não vejo. Eu não vejo mudança na cara dessa monstra. Elas tiveram atos monstruosos. Essas pessoas não são dignos de estar em uma sociedade. Nem ela, nem tampouco a genitora, que uma mãe dá a vida por um filho. E essa tirou a vida do seu filho da pior forma possível. E isso a gente jamais, como população, deve perdoar.
Quando a defesa dela se manifestou no tribunal, se manifestou da seguinte forma: por que as pessoas perguntam por que eu defendo pessoas assim? Aí ela mesmo respondeu: porque pessoas assim também merecem defesa. Mas ela não percebeu, a defesa dela não percebeu, e nem se tocou, e nem se colocou no lugar de uma criança, talvez nem seja mãe, para dizer o seguinte, né? Para entender o quanto o Miguel sofreu sem ter ninguém que o defendesse. Hoje a população em peso queria dizer para essa criança: Miguel, eu te amo. Querendo dizer, não, diz, Miguel, você vai para sempre morar nos nossos corações. Mas a mãe que poderia fazer isso não fez. E por que ela merecia defesa? Não existe justificativa para pessoas monstruosas. Pessoas monstruosas não deveria, pela lei tem direito, mas não deveria. Pela lei da população não deveria ter direito à defesa. Não deveria, porque é indefensável, né? Indefensível, não sei como se usar o que fizeram com essa criança. Mas como a promotora falou, hoje Miguel está livre caminhando sobre o mar. Foi o que ela disse. Foi muito lindo o julgamento dele, porque por nós, a promotora de justiça disse que ia lutar pelo Miguel até o fim e lutou até o fim. Miguel não morreu sem amor. Miguel teve uma população que amou. Miguel teve a justiça por ele. Miguel teve o melhor, teve o céu para brilhar entre os anjinhos que estão lá, juntamente com os nossos anjinhos que partiram. Então, infelizmente, não foi de uma forma normal, foi de uma forma pior possível, que nenhum ser humano merecia passar. Mas Miguel viverá para sempre no meu coração e no seu coração. Eu necessitava fazer esse vídeo, né? Porque eu estava com o Miguel dentro de mim presa, com a história do Miguel que veio à tona agora mais madura, eu resolvi assistir por completo o julgamento. E ver que aquelas monstras foi condenada não me traz felicidade, porque foi por esse ato terrível, pela criança, mas me traz um alívio de que outras crianças, pelo menos nos próximos anos, estarão livres. Por que você diz no processo? Não, eu não quero que aconteça com ninguém isso daí. Mas, como a promotora disse, espero que ela saia regenerada, que eu não acredito pelo o fato de se passarem já os 2 anos, quase 3, e elas continuarem com a mesma fisionomia. Estão bem até demais e não mostraram arrependimento nenhum, nem o pingo de remorso, só cena e teatro. E mentira naquele tribunal do júri. Mas para a graça de Deus, Miguel teve a justiça. Para a graça de Deus, Miguel está livre de toda dor e de todo sofrimento. E você que tem um filho, que tem uma filha, diga todo dia que ama, cuide, não deixe ele sair sozinho na rua, ela sozinha na rua. Gente, o mundo está pecaminoso. Eu sei que as coisas acontecem dentro da própria casa, que foi o que aconteceu com o pequeno Miguel. Mas é bom prevenir, né? Porque os monstros tanto tá dentro de casa, como solto na rua também. Então esse foi o meu vídeo de hoje. Estou aliviada por saber que as bandidas, as monstras, eu não tenho um adjetivo pior para colocar nessas mulheres que fizeram isso, né, com essa criança. Esse foi o meu vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Espero que esse vídeo ele fique para sempre na nossa memória. Esse vídeo não, este caso. Que o Miguel jamais seja esquecido. Que o Miguel seja sempre lembrado. Que o Miguel tenha um lugar especial no meu e no seu coração para sempre. E quantas monstras que fizeram essa atrocidade com Miguel, que elas paguem com a mais severa lei e com o mais possível de tempo que haja nessa terra. Fiquem todos com Deus, beijos e fui.